nós poderíamos estar aqui, como qualquer governo, abrindo concurso público e botando opção de gente para dentro, para aparelharmos o Estado. Temos bastante militantes trabalhando para nós no futuro. Não estamos pensando assim, estamos pensando nas gerações futuras. Queremos aperfeiçoar essas estruturas. Quem for contra essas transformações pode até ficar bem com algumas categorias, mas vai ficar mal perante a opinião pública. Eu quero dizer que acho que o ministro Paulo Guedes sofre de uma síndrome das mentiras compulsivas, ministro. No início da pandemia, no dia 12 de março, o senhor sentou nessa mesa, e eu estava aqui, como líder da bancada do PSOL, e disse que a pandemia, 2 de março do ano passado, era fácil de resolver. 5 bilhões e o senhor resolvia. Ainda bem que a maioria não lhe ouviu e a gente aprovou o auxílio emergencial, derrotando o senhor, conquistando R$600 e 1.200. O senhor que vem aqui falar que tem servidor público que tem 20 carros. Eu desconheço, ministro, servidor público de carreira que tenha 20 carros. Mas eu conheço um presidente que come picanha R$1.799 o quilo. Conheço um presidente que tira férias de R$2 milhões. Conheço um orçamento que o senhor aprovou de R$3 bilhões para comprar parlamentar com trator superfaturado. Isso eu conheço, infelizmente. Conheço deputado da sua base que aluga BMW com dinheiro público e o povo está pagando. E aí o senhor vem me dizer que a culpa é dos servidores, que são os privilegiados, quando, na verdade, essa reforma não ataca nenhum privilégio. Se for para atacar privilégio, ministro, vamos começar cortando o salário pela metade dos ministros e deputados federais. Eu topo. Teu governo topa? Aliás, tem projeto nesse sentido. Mas o teu governo não quer aprovar aqui na Câmara dos Deputados. Mais do que isso, aproveita a pandemia para fazer teto duplex. Porque o Bolsonaro pode ganhar R$42 mil, mas o problema do Brasil são servidores públicos de carreira que ganham até 4 salários mínimos. Eles viraram os bandidos da hora, estão sendo criminalizados. O Estado gigante, o Estado gastador, o Estado ineficiente, despesa com funcionalismo descontrolada. Ora, esse Estado que está sendo depreciado, e que foi aqui nas palavras do ministro Paulo Guedes, é o Estado que ajudou o ministro Paulo Guedes a se tornar economista, através da Universidade Federal de Minas Gerais. É o Estado que, através do CNPq, disponibilizou as condições para que ele fosse para os Estados Unidos para estudar na Universidade de Chicago. Esse Estado não serve mais para as pessoas? Só serviu para o senhor? É aquele velho ditado, cuspir no prato que comeu? O governo não estava preocupado em enfrentar a pandemia, como nós vimos naquela reunião do Sindicato do Crime, lá, que vocês chamam de reunião ministerial, e o senhor vem aqui e diz que é fake news. O senhor falou literalmente, ministro. É nessa confusão toda, o senhor falou, são palavras suas, todo mundo achando que estamos distraídos, abraçaram a gente, enrolaram a gente botou a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário, era a 3ª torre que a gente tinha que derrubar agora também. O senhor estava falando do salário dos funcionários, que estão salários congelados, e da reforma administrativa. É uma vergonha. O Brasil com 19 milhões de pessoas em extrema pobreza, e nós discutindo aqui a reforma administrativa porque vocês querem aproveitar a pandemia para massacrar o povo brasileiro. Para massacrar o povo brasileiro que mais precisa do serviço público. O senhor fala aqui que nós não temos dinheiro, que o Estado está quebrado. Eu lhe pergunto por que o senhor não orientou o presidente da República a vetar os 3 bilhões de recursos para as emendas secretas dos parlamentares da base do governo, que estão no Ministério do Desenvolvimento Regional, que, aliás, cerca de 1.600 foram destinados para fazer asfalto nos municípios, e grande parte para comprar tratores superfaturados. Por que o senhor não propôs o veto a esses 3 bi e não redirecionou esse dinheiro para combater a pandemia? Tem que parar de mentir para o povo brasileiro. E essa questão de colocar a culpa nos servidores públicos também é muito ruim, viu, ministro, de criminalizá-los. Parem de mentir sobre a dívida e parem de mentir sobre o custo dos servidores para o Estado brasileiro. Não digam que essa despesa está descontrolada. O senhor sabe que desde 2003... o gasto com o pessoal da União é de cerca de 4,5% do produto interno bruto. Entre 2006 e 2010 chegou a 3,8%. Agora, em 2020, está 4,3%. Então, nós não temos um descontrole de gasto de pessoal. Nós temos, sim, um controle, que está sempre relacionado ao nosso produto interno bruto, à riqueza do Brasil. E o Brasil precisa de servidores. Aliás, o número de empregados públicos na população brasileira é muito abaixo que dos outros países. Aqui é 5,4%, nos Estados Unidos 7,3%, na OCDE a média de 9,5%. Nós não temos um Estado agigantado, nós não temos um Estado com muitos servidores públicos. Se quer combater privilégio, por que não propuseram aqui medidas em cima do Judiciário, em cima do Ministério Público, em cima dos militares? Por que vocês deram aumento para os militares de 7,3 bilhões de reais agora em 21 e cortaram 30 bilhões da saúde? Por que essa necessidade de dar aumento para militar?
Por que os militares tiveram, ano passado, 4% acima da inflação? E o pessoal do civil teve uma redução de 2% real no seu salário? Olha, ministro, dos 11 milhões e 400 mil postos de trabalho públicos no Brasil, contando federal, estadual e municipal, metade ganha menos de R$ 2.700. São salários baixos e estão na prestação direta de serviço da população. Saúde, educação, assistência social. De cada 100 servidores, ministro, 22 são professores, 2 de outra área da educação, 11 da área de saúde, 5 da limpeza, 4 da segurança. São servidores que prestam serviço às pessoas, não são parasitas, não. São pessoas que ganham pouco e ajudam a população do Brasil, que ganha muito pouco. E, por fim, ministro, se vocês realmente querem acabar com o privilégio, faça o Congresso Nacional votar a Lei 6726 de 16, que estabelece o teto mesmo, tirando todos os penduricalhos para o serviço público, e revogue a sua portaria, que permitiu que tanto o presidente da República como o vice-presidente ganhasse extrateto. Hoje, o vice-presidente Mourão ganha R$ 60 mil. Então, o senhor não está combatendo o privilégio. É só um discurso.